Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais Os Seres e o Planeta. Muito bom a gente se encontrar aqui, essa possibilidade da gente refletir um pouquinho. Obrigada pela sua audiência, a gente já agradece. Se você não faz parte ainda do canal, se inscreva, compartilhe, envie aí os links nas suas redes, nos seus stories, no seu zap, em todos os lugares aí, nos ambientes em que você está, né, onde estamos todos, e que a gente possa aí levar cada vez mais entendimento, reflexão, pensamento crítico a todos, né, que essa é a nossa tarefa aqui. Então, hoje a gente já, agradecendo que você está por aqui, a gente vai falar de um tema muito caro a mim e certamente a muita gente, né, que são os animais. E especialmente hoje a gente quer tratar sobre os animais. A pergunta que a gente fez é óbvio que é uma provocação, porque vocês já conhecem a resposta, né? Os animais são seres inteligentes? Muitos de vocês colaboraram aqui conosco, e mais lá para o final do programa a gente vai comentar aí as perguntas e aquilo que vocês compartilharam conosco. Os animais são seres inteligentes? Sem dúvida nenhuma, porque normalmente a gente associa a inteligência aos animais domésticos, né? Aqueles que a gente está ali convivendo, especialmente cães e gatos, que são seres domesticados, estão dentro da nossa casa. A gente vê, né, a gente percebe a movimentação, o interesse deles pelas coisas, o modo como eles articulam as reações, como existe, parece até, óbvio que nós não temos, existem ondas fragmentárias, né, de pensamento, que a gente vai falar mais tarde, não existe pensamento continuado, mas, sabe, você olha assim, você percebe que existe uma estratégia, ou para uma caça, né, que eles estão ali brincando, especialmente os gatos, vem um insetinho, ficam parados, articulando ali o que fazer, né? Como que eu vou atuar aqui agora? Quando a gente chama para alguma coisa, vem comer, ou o famoso, para os cães especialmente, vamos passear. Não precisa de de uma palavra, né? Ah, mas é condicionamento. Bom, e um condicionamento não é uma inteligência? Questiono eu, porque nós, humanos, somos condicionados a um monte de coisa. A gente também tem os nossos modos de ação, de reação, que para nós a gente diz hábito. Para nós são hábitos que a gente tem. A gente tem o hábito até das nossas reações emocionais aos problemas, às dificuldades. A gente tem um tipo de jeito de agir. É um hábito, é aquilo como a gente aprendeu a realizar. Os animais aprendem também.
né? Então, torna algo que a gente diz, é um automatismo. Um automatismo é reduzir os animais a autômatos, a seres que só respondem de forma meio que ocasional, são coisas, não são seres inteligentes. É lógico que na etologia, na ciência do comportamento, que estuda os animais, existem sim métodos que vão colocando, por exemplo, para um cão aprender a dar a patinha, em geral, existe uma recompensa. Então, aí vai lá e dá um petisquinho. Ele vai aprender. Bom, isso é uma boa coisa. Nós, só para a gente traçar um paralelo, quando nós temos a gente realiza um feito, por exemplo, sei lá, você conseguiu resolver um problema aí burocrático, você descobriu como fazer, era algo que ninguém estava conseguindo. Opa, da próxima vez, o que você vai fazer? Você já sabe, né, como fazer. A nossa recompensa, em geral, ela pode até não ser um petisquinho. Para algumas pessoas tipo, estou tão feliz que eu vou comer alguma coisa. Para eu ficar melhor, eu preciso comer alguma coisa. E para outras pessoas, o fato de aprender algo já dá aquela memória, aquela questão afetiva. Bom, nossa, eu sou muito, puxa, eu consigo. E assim vamos. Então, para falar um pouquinho sobre a inteligência dos animais, todos os animais são inteligentes. Todos, gente. Até os vírus, né? Aquele que tem uma célula, 2 células, um pouquinho de células, são seres inteligentes. Por quê? Porque são tudo que há na natureza, óbvio que nós estamos falando aqui do ponto de vista da filosofia espírita, tudo que há na natureza é constituído, é intrínseco, é a essência das substâncias. Substância é aquilo que é e nunca vai deixar de ser e sempre existiu. Então, para o Espiritismo, é a tríade universal, né, que é Deus, princípio inteligente e princípio matéria. Então, nós temos lá todo esse escopo da filosofia espírita dentro do Livro dos Espíritos. Então, quais são os elementos gerais do universo? Pergunta Kardec lá na parte 1ª do Livro dos Espíritos. A resposta é espírito e matéria e acima deles, ou, né, dando essa liga, Deus. Então, essa é a tríade universal que o Espiritismo considera como constituinte ou possibilita a fenomenologia da vida, né? A manifestação da vida em todas as suas dimensões. Toda a variedade de seres que encontramos está. E não existe lugar nenhum no universo que a inteligência não esteja presente. Então, se os vírus sabem como driblar o nosso sistema imunológico, sabem como reagir a determinados medicamentos, ou até mesmo as vacinas, que são 99,9% de eficácia, sei lá, estou chutando aqui, né? Ainda assim, teremos algum ser ali que vai escapar e vai continuar a espécie, ou a família ali de vírus. E claro que a gente consegue erradicar, né, muitas doenças através de vacinação, né? Por quê? Porque nós vamos levando a possibilidade de, se entrar em contato, meu organismo já sabe o que fazer e não vai dar ruim. E a gente tem hoje no Brasil o retorno de muitas doenças que antes eram consideradas erradicadas, até mesmo a raiva. Nós tivemos em São Paulo um município onde foi registrado, depois de, sei lá, mais de 30 anos ou mais, um caso de raiva em um gato, né? Então, por quê? Porque a gente não tem realizado ou não faz as vacinas de acordo, né? Então,
ela tem esta possibilidade. Então, hoje a gente tem doenças que seriam evitadas e que tem para os animais e para o humano, por conta da gente não realizar a vacinação de forma adequada. Então, a inteligência está em tudo, em tudo. Na matéria, a inteligência transforma a matéria. A matéria é o envoltório que dá a possibilidade da inteligência se manifestar. É este envoltório que permite que os seres da natureza, todos, em todos os reinos, se manifestem e, obviamente, o ser humano também. Então, os animais são seres inteligentes? Sim, se você estivesse lá naquela cabine, quer trocar tal? Você diz, não. Né? Então, a inteligência do animal, a gente vai, obviamente, existem pesquisadores, cientistas que só lidam com isso, que estão lá pesquisando, fazendo, em geral, são os etólogos, né, que estudam o comportamento animal. Então, essa inteligência é uma capacidade cognitiva do animal, né? Dos animais não humanos, dos seres não humanos. E existem lá possibilidades de conhecer isso através de testes de aprendizado, de resolução de problema, de habilidade. Como é que aquele gato vai resolver este problema? Como é que você coloca assim tem uns brinquedos inteligentes, né, interativos para os animais. Então, se você tem aí cães e gatos, busque esses brinquedos onde você pode esconder comida, onde eles resolvem coisas, tem brinquedos que têm cores, eles brincam ali, batem. Tem um que é para gatos, que tem várias gavetinhas. Parece, pensa assim, como se fosse um disco de pizza, né? Mas com gavetinhas. Você coloca o petisquinho nas gavetinhas, em uma delas, por exemplo. E não faz mais nada, deixa ali. Ele vai vir, né? O gato vem e começa a testar. Ele sente o cheiro, aí ele abre uma, ele abre a outra e tal, até ele encontrar a gavetinha, ou se tiver em mais delas, ele já sabe o que fazer para comer. Então, são habilidades, são formas que estes pesquisadores vão dando aí este coeficiente, ou como essa inteligência nos animais pode ser conhecida. Volto a dizer, os animais domésticos, a gente não precisa nem fazer muito teste, né? A gente já sabe porque a gente vive com eles. E o fato deles viverem conosco também é um elemento que potencializa essa inteligência, porque eles estão convivendo conosco, eles ouvem as nossas vozes, a entonação das nossas palavras que eles vão memorizando, tá? Vou usar algumas palavras aqui que vocês vão dizer, mas tem mesmo? Tem, gente, tem que ter, porque como é que eles aprendem as coisas, né? Não é consciente, mas existe. Então, quando você diz, vem papá, e imediatamente você coloca o pratinho ali, no dia seguinte já sabe o que é o papá, ou outras questões, várias, né? Que eles já vão registrando, e isso é aprendizado. Uso de ferramentas, como se comunicam, tudo isso são métricas que estes pesquisadores se utilizam para confirmar, corroborar, ratificar a inteligência dos animais. Né? Então, essa inteligência vai se manifestar de formas muito diferentes para cada espécie, e muitos são famosésimos, são célebres na questão inteligência. Golfinhos, criaturas divinas de maravilhosas, que tem aí já um repertório que até se reconhecem em espelho, por exemplo, né? Chimpanzé, que a gente tem também
são os primatas, né? Os símios que são muito parecidos socialmente, assim, o jeito que eles se organizam, enfim, com os humanos, né? Polvos que as pessoas não dão nada, né? Pensa, tá no mar, imagina, polvo, gente, inteligentíssimo, né? Então, tem já alguns experimentos que trazem aí a inteligência, a possibilidade deles escaparem de um aquário, por exemplo. Cada tentáculo é como se tivesse um mini cérebro, abrem tampa de pote, umas coisas muito loucas que a gente fala, meu Deus, né? Os corvos, que a gente também não dá, fala, nossa, corvo, né? Um bicho que a pessoa pensa, é um bicho agorento, né? As pessoas fazem essas correlações esquisitas, especialmente com animais, por exemplo, as corujas, que são animais noturnos, e que, por serem noturnos, as pessoas pensam que é mau agouro, porque tem aquele não sei se a gente pode chamar de canto, né? Mas aquele som, aquela vocalização, aquela comunicação que as pessoas acham que vai morrer não sei quem. Então faz essas associações porque os animais são animais de hábito noturno. As abelhas, as formigas, gente. Alguém consegue debelar um formigueiro? É uma coisa assim que é dificílimo, né? É uma organização, elas têm uma estrutura impressionante. Como elas têm uma geolocalização, né? Elas sabem, uma inteligência espacial para ir todo mundo naquela filazinha, com aquele recortezinho, com aquele casquinha de pão que você deixou cair no chão, e elas vão embora. É impressionante. Então, a inteligência está em tudo, em todos os reinos, e é complexa. Cada um destes animais já traz em si o que a gente chama na filosofia, né, uma questão teleológica, ou seja, de finalidade. Eles já sabem o que precisam fazer. Olha, são as leis, né, que já estão ali. Não são conscientes, mas realizam o que precisam realizar. E é uma beleza monumental a vida animal. Quando a gente pega aqueles programas que a gente fica assistindo, aquele fotógrafo, aqueles pesquisadores que passam, sei lá, horas, dias, meses, anos, décadas observando alguma espécie animal ou uma planta, um desabrochar de uma flor, é impressionante, né? Todos os movimentos ou o processo que é realizado para essa planta, na hora certa, ela espargir ali o pólen. É impressionante como tudo isso acontece. E isso, para mim, causa, assim, ainda, eu olho para tudo isso ainda com maior meu respeito por toda a criação, por toda a beleza da manifestação da vida, me nutre em mim o desejo de proteger ainda mais a natureza, de respeitar ainda mais a natureza, de olhar para todos os seres com o respeito que merecem, porque a inteligência está ali, né? Não são só cães, não são só gatos, não é só uma orquídea, não é só... São seres em jornada de progresso, estão nos reinos numa jornada de progresso, assim como nós estamos, né? Então, encontrar soluções, compreender como resolver as coisas e tudo mais, se comunicar, memorizar, construir habilidades, tudo isso são adaptações à espécie e também onde os animais estão inseridos. O ambiente em que o animal está inserido também contribui. Se ele está no habitat dele natural, é muito melhor, obviamente. Né? Os animais domésticos, nós vamos falar daqui a pouco, né? Os animais domésticos já têm um outro modo e que são muito mais dependentes do humano do que um animal que está, um cão, por exemplo, ou um lobo. Vamos pensar aí nos ancestrais que estão na natureza. Uma onça do que um gato.
né? O Felis aqui, o gato doméstico, é bem diferente. Por quê? Porque à medida que a interação conosco muda muito, mas permanece, porque param para olhar, ainda que eles sejam absolutamente adaptados à vida dentro de casa, os gatos, por exemplo, aquela ancestralidade permanece. Passa um insetinho na frente deles, os nossos olhos não conseguem ver, porque a resolução do deles é muito melhor que a nossa. Eles são caçadores, né? Muito melhor que a nossa. A nossa audição também é meia boca. A dos cães e dos gatos, coisas que a gente nem sabe que está acontecendo, eles já estão atentos. Ou, como as pessoas relatam, nossa, você sabe que quem está em casa, por exemplo, você sabe que quando fulano está chegando, sei lá, 5 minutos antes, 10 minutos antes, a Nina já está parada na porta, já está na janela, já está ali esperando. O gato já está sentado ali para aguardar a pessoa chegar. O cachorro já está parado esperando. A gente nem escutou. Assim também como a inteligência deles, por exemplo, se tem alguém que vem na casa da gente e alguém que os maltrata ou de algum modo eles têm uma experiência ruim, imediatamente você não viu a pessoa chegar, você não ouviu nada, não ouviu o portão abrir, não ouviu nada, os bichos já desapareceram. Pode reparar, eles já, caem fora, porque sabem que existe ali um risco, que não é legal, que a experiência não é boa. Isso é inteligência. Não dá para a gente dizer, isso é só instinto. Até o instinto a gente tem lá. O Kardec pergunta sobre isso também. Então, a inteligência o instinto é uma inteligência primitiva. Primitiva por quê? Porque, claro, que nós, seres que já temos um cérebro com toda a complexidade neural que nós temos, com raciocínio continuado e tudo mais, é muito mais complexo, tanto que o bebê humano é o bebê que é mais dependente por muito mais tempo. Você pega lá um cavalinho, acabou de nascer ali, está no pasto, em poucas horas ele está em pé, já meio que ainda tentando se manter ali em pé, mas rapidinho ele vai se estabilizando, já sai para mamar, já começa a seguir a mãe. O bebê humano são décadas, né, de proteção, de até conseguir articular, saber que ele é um outro ser, que a mãe é uma e ele é outro. São coisas muito complexas. Por quê? Porque o nosso sistema neural, aqui, toda a nossa constituição cerebral, tem já algumas complexidades que para os animais ainda a gente tem, é diferente, né? A nossa subjetividade, a nossa consciência de nós mesmos, a nossa análise sobre a vida, sobre nós, isso já ganha um outro colorido, um outro viés que estamos, por hora, só no reino hominal, como nós denominamos por aqui, né? Então, todas essas características que dão ao animal a inteligência, a gente falou já de algumas, né? Então, como é que, por exemplo, um chimpanzé está lá na natureza e aprende a pegar uma ferramenta, uma pedra, uma casca mais dura para quebrar, por exemplo, uma pedrinha e tal, para quebrar uma castanha? É testando, é a inteligência que vai fazer isso. Como que faz? Como é que eles pegam, por exemplo, um gravetinho? Porque ali dentro do tronco da árvore tem inseto, tem larva, tem alguma coisa que dá para comer. Como que isso se articula? É a inteligência que mobiliza essas ações. Então, estas resoluções, estabelecer ali habilidades,
os macacos têm dedos assim como nós, né? Então, para eles, a habilidade é que nem a gente, quando você pega um objeto, você apreende com os dedos, né? As falanges, e aí você vai bater ali até quebrar, né? Você vai tentar. Como é que você faz? Por exemplo, não deu certo. Ah, preciso de uma pedra maior. Isso eles fazem. Quem mobiliza isso é a inteligência, né? Então, e o mais legal, por exemplo, tá lá a mamãe símia, né? A mamãe chimpanzé, macaco ali, tá nas costas do bebezinho. Ele tá observando. Então, quando um animal perde a mãe, a orfandade pode até levá-los à morte, né? Então, por quê? Porque o grupo são animais gregários também, eles vivem em grupo, eles observam uns aos outros. E essa observação é que nem um bebê, ele observa a mãe, observa o irmão, observa como que tudo acontece, imita, né? Começa a entender. Se você deixar um bebezinho sem o contato humano, talvez ele não tenha. Eu acredito que nem talvez ele não terá. Né? Por isso que existe lá o mito dos lobos, né? Do menino lobo, aquele que foi criado no meio dos lobos e se torna um deles. Por quê? Porque a gente está em formação, né? E essa questão vai acontecer porque a gente precisa ter uma referência. Então, os chimpanzés bebês, se não tiverem ali olhando a mãe realizar as coisas, pegar lá qual fruto que é comestível, enfim, o que pode comer, o que não pode, eles sabem. Isso, como é que sabe, né? A gente fica se perguntando, mas como que eles sabem? Eles sabem. Não tem. O segredo é inteligência. E essa inteligência está ali, são seres manifestados na natureza, e neles está a substância, né? A imanência de Deus, o princípio inteligência e o princípio matéria. São estes constituintes de todos os seres da natureza, até os minerais, né? Que também tem mecanismos ali na sua constituição, porque o que a gente acha que está estático, a matéria, ela é densa, né? Esses átomos estão tudo mais compacto ali, mas existe movimento da inteligência em tudo, né? Como a gente falou, né, os polvos, existem aí experimentos em que eles abrem, tira tampa de rosca, hein? Não é qualquer tampa, tampa de rosca, pensa, abre o pote, é muito legal. Tem um documentário, né, que alguns gostam, outros não, mas a título de conhecer, o professor Polvo, né, um fotógrafo que ficou amigo de uma, acho que era fêmea, um polvo fêmea que ele acompanhou por muito tempo, como ela se estruturava ali. É impressionante. Você sai dali e você fala, nossa. Por que a gente quer pensar sobre tudo isso? Porque amplia o nosso entendimento, o nosso respeito pela natureza, e amplia e nos coloca como seres interdependentes, fazendo parte de tudo isso. Nós não somos seres, ainda que a parte no sentido de que o Livro dos Espíritos fala isso, pode ser para que alguns entendam dessa forma, mas a parte no sentido de que nós já temos consciência, mas nós somos integrantes de tudo isso. Então, não dá para a gente sair destruindo árvores, poluindo rios, matando animais, maltratando animais. Não tem condição, isso não faz sentido. Não são coisas, são inteligências que estão na natureza, em progresso, fazendo a sua jornada. Nada na natureza é em vão. Da formiga, do vírus, da bactéria, do fungo, dos bichos, das plantas, tudo tem finalidade, tudo está no lugar certo. A gente é que dá
uma deturpada, tira o animal, né, que é um animal silvestre, tira um animal de lá, quer botar dentro da nossa casa, ou vai lá e desmata tudo, tira, derruba a árvore, aí tem pandemia, não sabe por quê. Enfim, né? Então, a lucidez ou conhecimento que é característico deste reino ao qual fazemos parte, parece em alguns momentos que é deficitário em algumas mentes, né? Porque continua agindo como fosse um ser insciente, né? Que não tem consciência de nada, não sabe nem o que está fazendo aqui. Isso já não dá mais, né? Acho que a gente já não. É um tipo de desculpa, eu não sabia. Será? Né? Vamos lá. Então, esses animais, eles têm esse aprendizado, essa memória, se estabelece, né? O chimpanzé tem essa memória, ele consegue entender o que aconteceu, o evento anterior, correlacionar, os cães conseguem, os gatos conseguem, isso tudo é aprendizado. As palavras, tudo que a gente fala, os sinais, o nosso humor, né? Cães e gatos estão aí com a gente. Às vezes eles percebem que a gente está meio para baixo. Eles percebem quando a gente está adoentado. Eles percebem quando a gente está mais alegre. Eles também ficam mais agitados, ficam mais animados. Eles vão fazendo essas correlações. Eles vão memorizando isso, né? Estes aprendizados são animais que estão muito próximos. Os cavalos, os elefantes, famosésimos, né? Tem até o ditado, memória de elefante, né? No sentido de que há também experimentos ali comportamentais que denotam que eles registram eventos por muito tempo e demonstram isso a longo prazo, conseguem perceber locais, ambientes, deslocamentos. Eles percebem animais adoentados, eles tentam cuidar, tentam trazer perto, tentam proteger, que para mim já é até um indício de uma vida moral, né? Porque porque o que é o homem moral, né? O homem moral é o homem que já está, né? O ser no reino nominal tem já a questão do desenvolvimento da moralidade, né? No sentido de virtudes, de autoconhecimento, do bem, da justiça, do amor. Então, isso já de forma consciente, com atitudes, com escolhas conscientes. Então, nós já temos outra questão aí para levar adiante. No reino nominal, nos reinos anteriores, né, simples e ignorante, no sentido de que simples, porque não tem essa moral, né? Não tem ainda esse entendimento. Um grande felino que caça uma zebra, ele não está preocupado que aquela zebra vai deixar filhotinhos. Por quê? Porque é da natureza dele, como a gente está falando ali, essa finalidade, ele precisa se alimentar. E na natureza está tudo no lugar certo. Se a gente não se meter lá, não vai faltar zebra e nem vai sobrar leão. Agora, se a gente se mete, aí a coisa fica estranha. Que aí uma espécie cresce demais, a outra de menos, né? Como na Austrália, lá criando cangurus, aí depois volta tudo para a natureza, aí sabe, em algumas espécies que você leva para um lugar, traz para o outro, introduz num lugar plantas, árvores, hoje aquelas não é paineiras, umas que tem bem no litoral do Brasil, né, que não é nossa, que foi colocada ali e que tomou conta e que acaba tirando o espaço das árvores nativas, é uma árvore exótica, e a gente vai misturando tudo. Então, sabe, quando a gente não se mete, dá tudo certo. Né? Quando a gente tem a delicadeza de descobrir se aquela planta é dali ou não, né? Porque se ela entrar ali, ela vai acabar com toda a mata nativa, assim também os animais. Então, não existe essa questão moral nos reinos da natureza. Por quê? Porque não tem ciência ainda, não estão conscientes. Mas para nós já tem. Né? Então, o entendimento de como os animais, eu comecei para falar sobre isso, no sentido de que
eles cuidam uns dos outros. Os pássaros, né? Cuida ali, tira um, coloca, tem um animalzinho morto, vai lá para recolher, fica ali na vigília. Então, existe a inteligência que mobiliza. Eles se comunicam. É muito comum a gente falar sobre as baleias, os golfinhos, né? São animais que têm uma comunicação riquíssima, que existem pesquisadores que estudam estes tons, estes decibéis, estes como que qual é essa vocalização, o que eles estão querendo dizer com isso? Tudo na natureza tem comunicação, né? Tem o feromônio, às vezes as plantas não se comunicam, né? Pelo menos até onde a gente sabe, né, gente? Por hora, né? Não tem essa, não é audível, mas existe uma comunicação pelas raízes, existe uma comunicação pelas substâncias que elas exalam, emanam, pelos perfumes, existe comunicação. Né? Então, em tudo a inteligência está presente. Né? E essas habilidades são emocionais, são habilidades sociais, né? De como eles estão ali, como que cognitivamente, né? No sentido de como que aprendem. Tudo isso é realizado por estudiosos do comportamento animal. Como que tudo isso se dá, como que eles registram, como eles lembram das coisas, como eles têm memória para, na próxima vez que eu colocar um alimento na gavetinha, o gato já sabe que está ali. Ele vai lá e abre a gaveta e pega, né? E a gente tem bicho, né, que faz isso, não tem? A pessoa fala assim, ele sabe qual é a porta que tá o petisco no armário. Ele vai lá, para e senta e olha para mim, tipo, me dá. Alguns outros mais ousados pulam e tentam abrir, né? Então, veja, memória. E o que é memória se não a inteligência? Que, de algum modo, passou por uma experiência e registrou aquilo que precisa ser feito para que ele consiga o que quer. Então, veja que maravilha, né? Todo esse ambiente, toda essa. Como essa inteligência é influenciada, como que ela evolui, né? Se dá do ser unicelular até a complexidade de um mamífero, olha que evolução, que coisa, né? Como que isso vai sendo aí uma progressão, como essa vida vai se desenvolvendo ao ponto de termos aí um chimpanzé que praticamente você olha e fala, caramba, que coisa, como é parecido, né? Como é parecido com a gente, como é parecido com tudo aquilo que a gente faz, né? Então, gente, a relação, por exemplo, né, para a gente trazer aqui para nós nesse contexto doméstico, a relação do animal com o ser humano começou bem lá, bem na pré-história. Sei lá, a gente tem lá os desenhos rupestres nas pedras de animais desenhados pelos seres ali, pelos seres humanos. Então, é uma relação que foi se estabelecendo porque estes animais menores foram ficando mais próximos, foram ficando mais para dentro de casa, estabelecendo vínculos afetivos, né? Os cães, por exemplo, têm uma estimativa aí que eles estão próximos aos seres humanos há mais de entre 14 mil a 11 mil anos, olha quanto tempo, lá no sul da China, né? Então, são descendentes de lobos, estão, né? E o Brasil tem mais de quase 60 milhões de cães, né? O Brasil é o segundo país em número de animais domésticos, né? Perde apenas para os Estados Unidos. E aí a gente vai lá se basear, Livro dos Espíritos, questão 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Ó, que a gente chama, né, de alma, é o princípio inteligente que está ali. Então, e a Gênese também fala isso, lá no capítulo 3º, item 21, a verdadeira vida do animal, tal como a do homem, não se encontra no envoltório corporal, mas, né, no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Então, olha só,
princípio inteligente, ou seja, é o ser já manifestado ali, no seu invólucro corporal, qualquer que seja. É o que dá o envoltório, né, que a gente, nos reinos, na filosofia espírita, chamamos de perispécie, né, que é este envoltório, desde as pedras até os mamíferos ali, que estão nos antecedem, vamos dizer assim. Então, se existe essa inteligência, já também na questão 606, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial que são dotados, né? Do elemento inteligente do universo, dizem os espíritos. Então, é essa inteligência, né, que no homem, no reino nominal, está elaborada, ainda que sabemos que é uma progressão, né, para o gênero humano, e ninguém foi lá uma pedra, ou um cachorro, ou um gato, não é isso. Isso precisamos, quem está pensando assim ainda, precisa estudar um pouquinho mais filosofia espírita, não é isso. São os seres na natureza, não existe memória, não existe eu, não existe subjetividade. Memória no sentido de este registro de nós mesmos, a gente sabe, tem consciência, né? Não existe, mas a natureza não dá saltos. O reino nominal não veio do nada. É o mesmo princípio, né? Só que com já uma especificidade, já com uma elaboração e a possibilidade de uma manifestação consciente. Né? Então, não tem como a gente dizer, eu não sabia. Claro, a gente está aqui trazendo um recorte espírita, muitos de nós não sabia mesmo, né? Mas de pensar sobre isso. Aí a gente tem Evolução em Dois Mundos, o André Luiz também fala sobre isso, sobre essa questão dessas ideias fragmento, dessas que são muito avançadas em determinadas espécies, como cão, gato, elefante, que tem esta possibilidade de já desenvolvendo esta riqueza mental de ondas fragmento, de ondas fragmentárias, que não tem um encadeamento lógico, né, porque o pensamento raciocínio lógico, mas que já existe coisas muito legais e importantes ali. Né? Então, denotando que a natureza não dá saltos, obviamente estamos falando de seres aqui, né, que já contém uma possibilidade de compreender um pouquinho mais do mundo e daquilo que nos cerca. Né? Então, tudo se encadeia na natureza, por liames que a gente não pode perceber, ainda não consegue perceber, segundo a resposta 540 do Livro dos Espíritos. Então, tudo tem um encadeamento do átomo ao arcanjo, tá? Da primeira célula à mais complexa, né? Ou a sutileza do arcanjo no sentido do espírito puro, né? Que hoje a gente tem no nosso entendimento, Jesus como sendo este modelo e guia. Espírito puro é aquele que se identifica com as leis de Deus, que já sabe o que precisa fazer, não sai de casa e fala, hoje eu vou escolher fazer isso. Não, vive a essência divina, a imanência de Deus, a transcendência, enfim, já tem um outro entendimento. Então, seria o arcanjo, não no sentido de anjos, né? Mas no sentido de espírito puro, daquele que até tem uma sutileza nesta matéria que o constitui, que o complementa, porque não existe no universo espírito sem matéria. Né? Isso já é uma questão para outros momentos, mas que dá para a gente aqui o entendimento de que sempre, por mais sutil e separados, né, esses átomos, quanto mais eles estão assim fluidos,
mais a gente tem a sutileza da matéria, mas ainda assim, sempre é a tríade universal, Deus, Espírito e matéria, né? Não existe de outra forma. Pelo menos sempre falo aqui, porque pode ser, e espero que tenha muita gente aqui que não conhece o Espiritismo e esteja passando por aqui e diga, pô, que interessante, vou dar uma olhada nisso aí. Ah, não, isso não faz sentido. Ótimo, vamos refletir juntos, né? A gente aqui só está trazendo um entendimento. Vamos lá responder perguntas do Severino, de Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Todos os animais são inteligentes de acordo com os seus padrões. Afinal, quais os mais inteligentes? Ei, Severino, muito bom. Todos são inteligentes de acordo com a sua finalidade, aquilo que eles estão aqui para realizar. Muito bom. Os mais inteligentes, é o que a gente falou, né? A gente tem lá chimpanzé, famosão, né? Por quê? Porque tem habilidade de resolução de problemas. A inteligência, essa métrica, como a gente já apontou, ela tem alguns itens, né? Então, como quais são as habilidades para a resolução dos problemas, o uso de ferramentas, como é que se utiliza de algo para a resolução deste problema, como que se comunica, se é mais complexo, se não é, né? Então, são muitas as questões que utilizamos, né, que os etólogos utilizam para conhecer esses animais. Então, os golfinhos, como a gente já falou, um dos mais top, né, que tem uma comunicação avançadíssima, no sentido de sons, de localização. Se você estiver no mar e você vê os golfinhos seguindo o barco, eles estão simplesmente protegendo os mais novinhos, a prole. Ah, não, é porque eles querem aparecer. Não é, não. Né? Eles têm habilidades que a gente desconhece, né? Eles são muito mais complexos do que a gente está achando, né? Ai, como eu sou maravilhoso, ele veio aqui para me ver. Tá bom, tudo bem, ele pode até achar legalzinho ali você, né? Mas eles estão tentando fazer muita coisa, né? Se reconhecem no espelho. Os chimpanzés também, como eles se realizam as tarefas, como eles organizam ali a sociedade, como é que eles planejam as coisas. A gente tinha lá, eu não me lembro qual era o zoo, mas tinha acho que era um gorila, que atirava fezes nas pessoas que estavam ali, né? Enfim. Por quê? Porque talvez ele estivesse incomodado, ele não estava afim, né? Denota que alguma coisa já tinha ali, né? Que a gente não sabe, né? A inteligência resolve ao seu modo as questões. Então, os animais, os chimpanzés muito inteligentes, os corvos, né? Que é um pouco surpreendente, como a gente falou no início, porque a gente não pensa nesse animal, né? Muito assim, não é da nossa rotina um corvo, né? A gente não fala sobre ele. Mas, segundo o que a gente pesquisa, eles são excelentes em resolver quebra-cabeça. Usar ferramenta, né? Tem uma capacidade de memória, de reconhecimento facial, coisas assim que são surpreendentes para nós. A gente fica impactado, né? Os polvos, a gente já falou bastante, né? Que é conhecido como eles conseguem aprender muito rápido, que eles têm mini cérebros, né, nos tentáculos ali, que é esse termo só para dar ideia da resposta deles frente a alguma necessidade. Elefantes maravilhosos, é um bicho que eu acho excepcional, de beleza, de tudo. Eles têm essa memória de elefante, né, que a gente falou, que denota ser uma memória excepcional, são muito sociáveis, eles estabelecem momentos e demonstram luto por alguns membros da espécie, e tem muitos animais que também fazem isso. Cães e gatos são, né, animais domésticos que certamente têm essa inteligência também, a gente é surpreendente, mas esses têm fama, né, que a gente conhece aí como uns dos mais. O Alan dos Anjos Santos e Silva, do Jardim Girassol Americana, pergunta: dizem que os muares, elefantes, além dos cães e gatos,
são os que estão mais próximos do estágio seguinte, que é a hominidade. Sabe disso? Alan, foi o que a gente falou, essa referência está no Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Ele fala lá, ele cita estas espécies como sendo aquelas que têm ideias fragmentadas, né? Não só elas, né, gente? Mas ele dá aqui um entendimento de que tem uma proximidade, no sentido de tem já um terreno mais fértil para esse passo. Mas, gente, é muito. A gente não tem ideia e nem é realizado aqui, né? É realizado essa mudança do perispécie para perispírito e essa possibilidade de racionalidade, esse elo perdido é espiritual, né? Não é aqui que a gente vai encontrar. Agradeço aqui a participação. Eu quase tenho uma síncope quando alguém fala que o animal vai ser sempre animal. É o Fábio. Então, existe mesmo essa teoria, né? De que o animal vai ser sempre animal. Obrigada, Tavares. Por quê? Porque eu acho que existe talvez vamos dizer assim, a gente tem uma certa natureza meio orgulhosa de achar que o reino hominal é o top das galáxias, né? A gente acha que o humano nossa, a natureza tem sinais de beleza e inteligência que a gente não supõe. E não estou falando só de animal, as plantas. A gente tem aí hoje vários textos e vários cientistas que estão lá dizendo para a gente que as árvores se comunicam, os fungos se comunicam. Então, gente, a inteligência é movimento, é dinâmico, não é um negócio que vai ficar estático. Se nós estamos na vida, aprendemos a resolver coisa, a gente faz uma coisa, resolve, vem com outra, a gente já tem a memória, já faz de novo. A natureza é isso, né? E os animais estão também nessa jornada progressiva, porque se você buscar lá o livro dos Espíritos, a gente também vai ver. Bom, pera lá, então Deus, né, cria lá um ser que vai ser sempre inferior? Não. Não teria não seria inteligente, né? E se Deus é a inteligência suprema, não seria inteligente que os animais permanecessem sempre daquela forma. É muito simples, é só você pegar realmente, conviver com os animais domésticos, olhar um animal na natureza e ter esse respeito, né? Mas deixa eu seguir aqui que a gente já está ultrapassando o nosso tempo. Os animais domésticos podem e sabem viver no ambiente selvagem? Adelaide de Celeste da Vila Mariana. Adelaide, os animais domésticos, pelo fato, né, como a gente falou, a domesticação tem 14, 11, até 11 mil anos, né? Então, os homens estão aqui no planeta Terra há 150 mil anos, mais ou menos, um pouquinho mais, enfim. Se a gente pensar, que você pega aí, se você tiver um cão ou um gato, deixa um animal desse em qualquer lugar que você vai ver, é muito... Aliás, primeiro que é maltrato, né? Abrimos este grande parênteses, que isso seria maus tratos. Mas os animais domésticos, eles estão adaptados à vida, você coloca comida, você dá vacina, você cuida deles. Não é de bom tom, ele não vai na vida selvagem encontrar, ele pode até encontrar, porque ele tem a sua ancestralidade ou a sua essência, mas não é legal, né? Tá? Então, ela vai nas outras perguntas. Aí ela diz: os animais selvagens podem e sabem viver no ambiente doméstico? É um sofrimento para eles. Não é o ideal. Tanto que quem tem animais ditos que não são domésticos, como cães e gatos, algumas aves e tudo mais, de criadouros que são registrados, que tem número, que tem o IBAMA, que tem um monte de questões legais para que aquela pessoa pode criar aquele animal para ser comercializado,
ainda assim é questionável, né? É questionável várias frentes aí hoje, zoológicos, enfim, várias coisas são questionáveis, porque a gente está aqui desenvolvendo pensamento crítico, tudo pode ser pensado para se é legal, se não é legal, podemos melhorar, não podemos fazer coisas melhores. Então, assim, nada é estático, a gente precisa pensar sobre, né? Existe sim alguns que falam, não, mas eles estão ali. A gente continua mantendo a espécie, a gente tem espécies ameaçadas de extinção, então esses ambientes são adequados, então tudo pode ser questionado, conversado, né? O problema é que quando a gente cristaliza uma ideia e nunca pode discutir sobre, e eu acho que esse é o momento da humanidade, né? Para alguns é sempre aquilo, não pode ser falado, se você falou é porque você é contra mim e etc. Então, um animal selvagem, para estar no ambiente doméstico, é algo que a gente deve evitar, né? O máximo que a gente puder, porque o lugar deles não é na nossa casa, dentro de casa, enfim, eles têm o modo como eles vivem na natureza e deve ser respeitado. Os animais domésticos podem e sabem viver como se fosse humano? Essa é ótima, Adelaide. Eles podem e sabem. Esse é um assunto que eu prometo trazer em um outro momento, que é a humanização, né? Não estou falando de cuidados, bicho dormir com a gente, está na cama, dorme com a gente, está no sofá, está conosco, está o tempo todo com a gente. Não é disso que eu estou falando, né? Humanização, né? Talvez o que ela quis colocar aqui como se fosse humano, não é o ideal, né? No sentido de que você vai colocar para o animal, colocar adereços que ele não vai gostar, cheiros que ele não vai gostar, não vai permitir que ele corra, que ele brinque, que ele interaja com outros animais, não respeita a sua essência. Tem gente que realmente não deixa o bicho mais andar na rua, né? Então, esse é um assunto muito delicado, prometo trazer numa outra possibilidade aqui para vocês, numa outra oportunidade, porque um animal doméstico, ele continua sendo um cão e um gato, ainda que eu brinco que digo assim, pergunta para ele se ele sabe que é cachorro. Há muitos deles não, né? Porque eles detestam outros cachorros, porque eles ficam só com a gente. Então, manter a sociabilização, manter com outros animais, ter aí os gatos, não vai encher gato de perfume, banho toda hora. Gato não é para isso. Tem que brincar de caçar com eles, brinquedos que fazem eles se estimular. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? Eu acho bem importante a sua pergunta, porque a humanização é um processo muito delicado que tira do animal a possibilidade de viver a sua verdadeira natureza. Né? Com cores, com tintas, com coisas assim que você vai botando o animal ali numa situação que perde completamente a possibilidade de interagir, de cheirar uns aos outros, né? Eles se reconhecem, é comunicação, eles se reconhecem cheirando uns aos outros. Aí a gente não tira rapidamente, não deixa, enfim, né? Então, este é um tema muito bom. O que eu gostaria que ficasse aqui para todos, né? A gente pensar sobre o respeito à natureza, respeito a todos os reinos da natureza. A gente fala disso o tempo todo, né? O nosso desejo aqui é que a gente reflita sobre isso. A inteligência está em todos os reinos. A inteligência está das pedras, das águas, dos ares, dos mares, das estrelas, das plantas, das árvores, dos animais, e o reino hominal é aquele que pode interagir com todos os outros, demandando o bem, o amor, o respeito, a generosidade ou não. Então, se nós temos uma vida moral, a nossa inteligência, o nosso desafio é desenvolver este senso moral, o homem moral que a gente encontra lá no Evangelho. Este homem moral é aquele que tem a possibilidade de interagir com os reinos respeitosamente, celebrando e respeitando. Então, que possamos, se você gostou, acha que faz sentido,
acha que alguém precisa ouvir, né? Não fica pensando assim, tipo, puxa, era fulano que tinha que ouvir. Não, quem ouviu é que tinha que ouvir mesmo. Mas se fulano também quer ouvir, manda, faça isso, seja você o algoritmo que quer ver no mundo e vamos embora, tá? Muito obrigada, a gente agradece. Respeito aos animais, respeito às plantas e a tudo, porque essa é a inteligência e a imanência de Deus em tudo. Fiquem bem, até o nosso próximo Seres e o Planeta. Valeu, gente, até!